nós estudamos a carta aos Hebreus, foi mais de um ano o Senhor nos trazendo Hebreus, né? Foram 40 domingos, 40 aulas, salvo engano. E foi uma grande bênção. E eu quero compartilhar com vocês 3 versículos que estão na carta aos Hebreus. Os 2 primeiros estão no capítulo 12, versos 28 e 29. E o terceiro está no capítulo 13, 15. Então, Hebreus 12, 28 e 29. E 13, 15. Estarei lendo aqui, eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia, amado. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amado, o que significa cultuar a Deus para você? O que significa adorar a Deus? O que significa para você estar na igreja para oferecer um culto a Deus? Por que nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui? Isso tem falado muito comigo, e esses estudos da carta aos Hebreus falou muito comigo, especificamente com relação a esse ponto. Por que nós estamos aqui? Para quê? Qual a motivação que você tem no teu coração para estar aqui na igreja? Domingo de manhã, domingo à noite, para cultuar a Deus. E eu falo isso agora com bastante temor a Deus, mas infelizmente, muitos vão à igreja sem entender para que vão, ou por que vão. Muitos vão ao culto para serem agradados. Muitos vão ao culto para pedir ou para alcançar alguma bênção de Deus. Muitos vão ao culto para receber. E nós? E você? Você vem à igreja por quê? Para quê? Muitos, e o senhor já até disse isso, pastor, muitas vezes acham que o culto é um espetáculo. Muitos imaginam que aquele momento no domingo à noite é um encontro social, é um compromisso social, um ritual aos domingos. Mas e nós, que estamos aqui, domingo após domingo? E você? Por que você está aqui? Para que você está aqui? E ao estudar esta carta aos Hebreus, pastor, e o senhor disse isso durante todo o estudo, mas desde o início o senhor deixou isso bem claro, que ao final do estudo da carta aos Hebreus, nós deveríamos fazer uma avaliação da nossa vida. Você tem que fazer uma avaliação da sua vida. Da vida que você tem levado na presença de Deus, da sua vida espiritual. A gente precisa fazer essa avaliação. E ao conhecer cada vez mais a obra de Deus, a obra de Cristo, por mim e por você, o amor de Deus, isso tem mexido comigo, eu tenho certeza tem mexido com muita gente aqui. E eu reconheço que Deus tem a misericórdia, que muitas vezes, eu vim para essa igreja sem ter a exata noção do porquê ou para que eu estava vindo. Quantos hoje
vêm para a igreja sem ter a exata noção do porquê, para que eles estão aqui. E nós precisamos entender, amado, a importância do culto a Deus. Nós precisamos entender para valorizar o momento de, como corpo de Cristo, de como igreja do Senhor, nós estarmos aqui reunidos para oferecer um culto a Deus. Nós precisamos entender. E entendendo, nós iremos valorizar o quão maravilhoso, o privilégio que nós temos de, como igreja, nos reunirmos para oferecer um culto solene a Deus. Hoje muitos não entendem, muitos não valorizam, muitos não priorizam, muitos não se preparam para cultuar a Deus. É triste, mas é verdade. E eu me lembro, pastor, daquele testemunho, daquele casal, daquele rapaz. Eu me lembro do nome dela, que esteve aqui acho que há 2 ou 3 domingos atrás. E aquilo que aquele rapaz, aquele moço falou aqui, mexeu muito comigo. E eu tenho certeza que mexeu com alguns aqui, ou com muitos aqui. Naquela região onde é proibido se pregar o evangelho. E ele está lá com a esposa dele, e ele contou aqui, ele testemunhou o que é, como aquele povo se reúne para cultuar a Deus. Escondidos, como se fossem bandidos, porque se eles são descobertos, eles são presos, e eles correm risco de vida por se reunirem para cultuar a Deus. E as pessoas têm a alegria de cultuar a Deus. E elas se reúnem todas as sextas-feiras para cultuar o Senhor. Em porões, em lugares ocultos, sem ninguém saber, sem trocar mensagem no celular, porque eles não podem ser descobertos. Mas eles se reúnem semanalmente para cultuar a Deus, com alegria no coração. E ele testemunhando aqui, dizendo o quão maravilhoso é sentir o derramar do Espírito Santo na vida daquele povo. Isso mexeu comigo, pastor. Porque nós aqui, nós temos a liberdade de cultuar a Deus. A liberdade de estar na casa do Senhor. E não damos valor. Isso foi um tapa na nossa cara. Um tapa na minha cara. Sabe por quê? Porque nós trocamos o culto por quase tudo. Trocamos o culto por uma sessão de cinema, pastor. Trocamos o culto por uma rodada de pizza, por um churrasco. Trocamos o culto por uma partida de futebol. Trocamos o culto porque nós não estamos muito bem. Eu estou cansado, estou com preguiça. Eu vou ficar em casa. Já que a igreja transmite pela internet, eu vou assistir o culto. Eu não vou oferecer um culto, eu quero só assistir. E é engraçado que ontem à noite, eu preparando essa abertura, eu fiz um pequeno exercício que a princípio parece um pouco infantil, mas eu quero compartilhar com vocês aqui, que é o seguinte. Eu estava imaginando, geralmente o culto a Deus demora mais ou menos 2 horas, né, pastor? 1h30. Se demora 2 horas, já tem gente que acha que fica bravo, né? 2h30, então, pessoal, esperneia aqui. Mas enfim, vamos considerar que o culto dure 2 horas. Uma semana tem 168 horas. Eu fiz essa multiplicação. 7 vezes 24. 168 horas. E de 168 horas, nós temos 2 horas nesse universo de 168 horas para estarmos na igreja, para cultuar a Deus. 2 horas no universo de 168 horas significa mais ou menos 0,01%. Não é 1%, é 0,01% do tempo que nós temos. Nós estamos aqui para dedicar um culto solene e público ao Senhor. Mas nós achamos que isso é muito.
E nós muitas vezes reclamamos e trocamos esse 0,01% por qualquer coisa. Nós temos, querido, 166 horas da semana para fazer tudo que você tem na sua vida, para dormir, para trabalhar, para se divertir, para fazer o que você quiser. 166 horas durante a semana. Mas 2 horas, aos domingos, você tem que estar na casa de Deus. Porque senão, sinceramente, o cristianismo, eu falo isso, eu repito, com todo temor a Deus, o cristianismo que você professa é da boca para fora. É da boca para fora. Esse texto de Hebreus 12 que nós lemos, diz que nós devemos adorar a Deus de modo aceitável, de modo agradável, com toda a nossa reverência, em santo temor, reverência, respeito absoluto. E reverência significa respeito a ponto de você se inclinar em sinal de reverência àquele a quem você cultua. Assim que deve ser a nossa postura a cultuar a Deus. Afinal, esse Deus que nós estamos aqui cultuando é o Senhor dos Senhores, amado. É o Deus Todo-Poderoso, é o fogo consumidor. E como é que nós nos apresentamos a Deus para cultuá-lo? Como é que é o nosso comportamento durante o culto solene a Deus? E a palavra do Senhor diz que o nosso culto seja prestado com santo temor, com reverência. E eu muitas vezes me questiono o meu comportamento e o comportamento da igreja durante o culto, sinceramente. Porque eu vejo aqui gente durante o culto, que está aqui sendo oferecido para esse Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor, o fogo consumidor. Gente que está aqui de qualquer jeito, mexendo em celular durante o culto, com os pés nos bancos durante o culto, mascando chiclete durante o culto, sinceramente, não respeitando o horário do início do culto. Pode parecer bobo, mas sabe o que essas questões revelam? O sentimento que nós temos com relação ao culto a Deus, querido. Aquele que chega atrasado, ele não considera importante o início do culto a Deus. O comportamento que nós temos durante o culto a Deus revela a reverência que nós nos colocamos diante desse Senhor Todo-Poderoso. Porque nós, ao nos colocarmos na frente de um juiz aqui, nesse lugar, nós não mascamos chiclete. Mas aqui na igreja nós nos achamos o direito de, ao prestarmos um culto solene a Deus, nos colocarmos na presença desse Senhor, nos colocarmos de qualquer jeito, mascando chiclete, com os pés nos bancos, mexendo em celular, vendo Instagram. E aí Deus olha para a nossa vida, para a vida desse irmão e fala: o que você está fazendo aqui? Você está falando sério que você veio aqui me oferecer um culto a Deus, se comportando dessa forma? Eu imagino, né? Reverência, santo temor, são sentimentos que devem inundar o nosso coração a entrarmos por essa porta para cultuar o nosso Senhor. Saber na frente de quem nós estamos nos colocando para oferecer um culto a Deus. Parece que nós não temos noção do que é, do que representa, do que significa estar na presença do Senhor como igreja para oferecer um culto a Ele. Eu me lembro daquele texto em Isaías 6, quando o profeta, quando viu a manifestação da presença de Deus, ele só falou uma frase: ai de mim, ai de mim. Texto registrado em João 4:23, diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores, gente que adora ao Senhor em espírito e em verdade. E aqui Jesus está nos ensinando que a adoração é uma questão muito mais de essência do que de forma.
é muito mais referente ou envolve muito mais a nossa vida do que aquilo que nós fazemos aqui, a forma que nós prestamos esse culto a Deus. É isso também que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, quando ele fala em culto racional a Deus. E culto racional a Deus é culto lógico, culto coerente, culto que faz sentido, culto que é aquilo que você vive lá fora, é o que você expressa aqui dentro. Isso é culto racional a Deus. Se você vive uma vida durante 6 dias na semana distante do Senhor e vem aqui aos domingos para oferecer um culto a Deus, esse culto não faz sentido, querido. Esse culto não é coerente. Esse culto não é lógico. Esse culto não é racional. E Deus não se agrada do nosso culto. Deus rejeita esse culto. Quantos de nós, quantas vezes eu passo a semana toda me alimentando com imundície, com porcaria, Instagram, Facebook, seja lá que desgraça for. Vendo o que não presta, ouvindo o que não presta, falando o que não presta, o que não edifica. E domingo estamos aqui na igreja para oferecer um culto a Deus, para ouvir a palavra do Senhor. E aí você imagina que tipo de terra a semente da palavra vai encontrar no seu coração. Uma terra dura, seca, podre. E aí você acha que a semente vai frutificar na sua vida, amado? E aí a pessoa sai daqui do jeito que entrou, pastor, porque nada mexe com ela. O coração está endurecido, se alimentou de sujeira durante a semana toda. E vem ao domingo, das 6 às 8, para cultuar a Deus, com o coração cheio de sujeira, de lixo. A gente precisa levar a sério, amado. E a gente tem falado muito disso aqui nesses últimos meses, quando a gente fala em avivamento. A gente precisa levar a sério uma vida com Deus, querido. A adoração ao Senhor deve ser o nosso maior objetivo, a coisa mais importante na nossa vida. Aquela passagem de Lucas 10, quando fala de Marta e Maria, aquele texto que foi levado na reunião da SAF, no último mês, quando as irmãs Marta e Maria, Marta tarefada, correndo de um lado para o outro para servir ao Senhor e os seus convidados dentro da sua casa, e Maria, por outro lado, prostrada aos pés de Cristo, ouvindo o Senhor e adorando o nosso Redentor. Marta correndo de um lado para o outro, e Maria prostrada, adorando e ouvindo os ensinamentos do Mestre. E aí Jesus olha para Marta, aquela que corria, que queria trabalhar, servir ao Senhor da melhor forma possível, e diz assim para Marta: Marta, Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a melhor parte. A adoração de Maria, prostrada aos pés de Cristo, tinha significado eterno, amado. O serviço, a correria, o ativismo de Marta não significava nada, a não ser alguns momentos de alegria naquela tarde. Hebreus 13:15 diz aqui: ofereçamos a Deus sempre, sempre. Culto a Deus é vida, não são apenas alguns momentos, é vida, é isso que Deus espera de cada um de nós, vida na presença dEle. O culto que nós oferecemos aqui deve refletir a vida que nós levamos lá fora, porque ao contrário, eu volto a dizer, Deus vai rejeitar o nosso culto. Veja o quanto isso é sério, o quanto isso tem que mexer com o nosso coração, amado. Deus rejeita o culto. Tem um texto em Isaías 29:13 que diz assim, Deus falando sobre o culto hipócrita, o culto sem sentido. Diz assim, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim.
e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu. Com a sua boca me honram, mas o seu coração está distante de mim. Isso é repetido em Malaquias 1:10, quando o Senhor, através do profeta, diz assim: eu não tenho prazer em vocês. Naquele povo que prestava um culto hipócrita, que dentro da igreja era uma coisa, mas lá fora era outra. E o Senhor olha para aquele povo e diz: eu não tenho prazer em vocês. Isso tem que mexer com a gente. Portanto, querido, este estudo aos Hebreus, pastor Wagner, eu volto a dizer isso, me impactou muito, especialmente neste aspecto do porquê nós estamos na igreja, para cultuar a Deus. Para quê? Que nós tenhamos essa noção, querido, que nós tenhamos esse discernimento, a importância do culto a Deus, que em nome de Jesus você tenha no seu coração esse propósito, por amor, por gratidão, por necessidade de estar na casa do Senhor aos domingos para cultuar Ele. Que isso de fato, em nome de Jesus, seja uma prioridade na sua vida. Entenda isso, amado. Mas não somente isso. Que além de nós termos a alegria e a necessidade de estar na casa do Senhor, nós saibamos exatamente o porquê nós estamos aqui. Para que nós estamos aqui? Qual o motivo de nós nos reunirmos como igreja para estarmos aqui nesse lugar, amado? Que nós tenhamos a exata noção de quem é o nosso Deus. Quem é aquele a quem nós oferecemos um culto aqui. O Senhor quer o seu coração. O Senhor quer a sua vida. Que o Senhor transforme aquilo que precisa ser transformado dentro de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o culto que nós oferecemos aqui a Ele, de fato, demonstre, reflita, expresse a nossa vida lá fora, amado. Que o nosso culto que nós oferecemos aqui a Ele seja um culto agradável ao Senhor, aceitável ao Senhor, um culto prestado com reverência e com santo temor. Que nós tenhamos a exata noção do que significa cultuar a Deus, estar na casa do Senhor, nos colocarmos na presença dEle, do Santo dos Santos, para cultuá-lo. Tenha por hábito se preparar para vir cultuar a Deus, querido. Durante o domingo, o dia do Senhor, ore, se arrependa dos seus pecados, limpe o teu coração para entrar nesta casa. E que seja um motivo de grande alegria nós estarmos aqui. Porque nós estamos aqui para adorar o Senhor dos Senhores, para louvar o nosso Senhor, para oferecer um culto agradável a Ele. E que Ele, em nome de Jesus, abençoe grandemente essa igreja. Abra os nossos olhos, purifique os nossos corações, nos transforme, nos renove, nos restaure, nos perdoe pela graça e misericórdia do Senhor. Para que nós estejamos aqui, reunidos como corpo de Cristo, com um verdadeiro e sincero coração. Limpo, puro, no sentido de entender o que é prestar e oferecer um culto sincero, agradável ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, pastor. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui. Que Deus abençoe a vida dessa igreja. Que Deus desperte, em nome de Jesus, aqueles que dormem, aqueles que estão nas suas casas, achando que é melhor estar em casa do que estar na casa do Senhor. Que Deus tenha misericórdia do povo dele. Em nome e por amor a Jesus Cristo, é o meu desejo e é a minha oração. E motivados, querido, motivados com essa alegria, com esse sentimento, sabendo quem é o nosso Deus, nós agora louvaremos o nosso Senhor novamente com o hino de número 42. Um grande amor de Deus, esse Deus que deu o seu único filho, a maior prova do amor dele foi entregar o seu filho por você.
E é por Ele que nós estamos aqui. Graças ao sacrifício de Cristo, nós estamos aqui. Então louvamos ao nosso Senhor, gratos pelo seu grande amor, cantando este hino de todo o nosso coração. E por favor, aqueles que puderem, fiquem em pé neste momento.